Geralmente, quando chega o Natal, toda a casa fica enfeitada. Mas você sabe o que significa alguns símbolos que usamos? Vamos começar com pinheirinho ou árvore de Natal, que simboliza a vida. Justamente porque o pinheiro é uma das poucas árvores no mundo que continuam verdes mesmo no inverno. Mas enfeitar árvores vem de muito antes. Egípcios, celtas e romanos usavam as árvores como decoração no solstício de inverno e simbolizavam que, ao final dessa estação, o sol iria reaparecer e as plantas voltariam a crescer. Mas em 1500, o pinheirinho virou um símbolo de Natal dentro do costume cristão. Alguns historiadores atribuem essa tradição a Martinho Lutero. E o presépio? De tradição cristã, ele é a reprodução do cenário onde Jesus Cristo nasceu na história, né? Manjedoura, animais, pastores, os 3 reis magos, Maria e José acolhem um bebê numa cabana de madeira em Belém. O hábito de montar presépios surgiu na Itália, há muito tempo atrás. E a estrela? Este símbolo também está presente na história bíblica. A estrela guiou os 3 reis magos até onde Jesus teria nascido. Usada como enfeite, em especial no topo da árvore de Natal, simboliza o Filho de Deus, que é a estrela guia, o caminho, o sentido da humanidade segundo os cristãos. Também são lembradas na árvore de Natal as outras estrelas que estavam no céu na noite do nascimento de Jesus. As guirlandas eram usadas para decorar as ruas da Inglaterra. Na época, as sempre vivas faziam parte do arranjo. Elas receberam um significado maior na Alemanha e passaram a ser arrumadas em círculo para simbolizar amor sem fim de Deus. Hoje, ela já está toda customizada com fitas vermelhas e geralmente dão as boas-vindas aos visitantes das casas. E os cartões de Natal? Ainda existem pessoas que mandam um cartão de Natal todos os anos. Mas acontece que essa prática surgiu com o pintor inglês John Callcott Horsley. Ele foi responsável pelo primeiro postal de Natal da história. Um funcionário público da época, o Sir Henry Cole, tinha o hábito de mandar cartas para os familiares na época natalina. Só que teve uma época em que ele não tinha tempo, então pediu para o John produzir cartões com a mesma mensagem. E esses cartões foram enviados. Hoje, a troca de postais é uma forma de confraternização natalina, que é muito usada no mundo. E você? Bolas de Natal. Pois é, as bolas que decoram principalmente a árvore de Natal representam os frutos das árvores e também podem representar aqui para a nossa vida os frutos de uma vida humana. É, o que a gente faz de bom, principalmente. Inicialmente, frutas serviam de decoração e eram comidas pelas crianças. De acordo com a lenda, teve um ano que não tinha muitas frutas, então um artesão fez bolas de vidro para imitar. Hoje, não temos mais bolas de vidro. Velas de Natal. Na Alemanha, há muito tempo atrás, um senhor costumava colocar velas na janela dele para iluminar o caminho dos viajantes. Assim, as velas natalinas assumiram o papel de representar a luz que o nascimento de Jesus traz para a vida das pessoas. Papai Noel. Essa figura surgiu a partir do bispo chamado Nicolau. Segundo a lenda, ele lançava moedas de ouro pelas chaminés das casas das pessoas que mais precisavam. Depois de um tempo, ele foi conhecido como santo pela Igreja Católica. São Nicolau vivia na cidade portuária de Mira, que fica na Turquia, no século IV. Ele não era muito apegado a bens materiais e, de acordo com a história, gostava muito de ajudar os necessitados. A versão que a gente conhece, que veio dos Estados Unidos, é a de Santa Claus, que ganhou uma aparência de um velhinho gordinho, com barba comprida, roupa vermelha, e aí vai pelas casas das pessoas, com renas e um trenó. Essa história é muito legal, a gente precisaria de um tempo maior para contar. Mas parece que São Nicolau foi o primeiro Papai Noel da história. E a ceia de Natal? Falamos de comida penduradas nas árvores, mas acontece que o jantar que algumas famílias fazem na noite de Natal significa confraternização e união das famílias. Não precisa ter muita comida, mas, de preferência, o que tiver ali para todo mundo deve ser feito com muito amor e carinho. E os presentes que ficam embaixo da árvore de Natal? Primeiramente, os presentes vêm relacionados à história dos 3 reis magos que foram visitar Jesus, o bebê Jesus, levando ouro, incenso e mirra. E o costume de colocar presentes embaixo da árvore começou com a rainha Elizabeth I, lá na Inglaterra.
Como ela não podia receber pessoalmente os presentes que eram entregues nessa época, ela pediu para que fossem depositados embaixo de uma grande árvore no jardim, ali perto do castelo dela. Então, a moda pegou. E aí, gostaram dos significados de alguns símbolos natalinos?